Então hoje, né, pessoal, dia 28 de maio de 2020, aula para o terceiro ano do Colégio Planeta. E hoje nós vamos finalizar a nossa matemática financeira, né, vendo a parte de juros, né, já assim definidamente já escrito e tudo mais, que é a única partezinha que está faltando. Na verdade, eu já mostrei para vocês, né, que juros simples e juro composto é uma porcentagem. Juros simples é uma porcentagem, é um juro sobre um, é uma porcentagem no mesmo período, é o mesmo juro por todo o período. Por exemplo, só para você entender melhor o que seria juro simples. Se eu pego R$ 50, há um juro simples de 10%, tá? Há um juro simples de 10% ao mês. Então, quer dizer que se eu demorar um mês para pagar esse dinheiro, eu vou pagar R$ 5 de juros, que é 10%. Se eu demorar mais outro mês, eu vou ter que pagar mais R$ 5 de juros, ou seja, já deu 10. Se eu demorar mais outro mês, eu vou ter que pagar mais R$ 5 de juros. Então, já deu 15. É o mesmo por todo o período. Agora, se fosse a mesma situação, só que a juro composto de 10%, tá? No primeiro mês, eu iria pagar R$ 5. No segundo mês, eu pago R$ 5 mais 10%. Ou seja, R$ 5 mais 10% de R$ 5, que é 50 centavos. Então, eu pagaria R$ 5,50 e não R$ 5 como no anterior, tá vendo? No terceiro mês, eu tinha que pagar esses 5,50 do mês anterior, mais 10% de novo disso aqui. Ou seja, 10% de 5,50 seria 55 centavos. 5,50 mais 55 centavos, R$ 6,05 de juros. É mais ou menos essa ideia. O juro composto é juro em cima de juro. Juro em cima de juro. E o juro simples é o mesmo juro por todo o período. Bom, então deixa eu fazer para vocês aqui, né? Então nós vamos fazer aqui vamos fazer um mapa mental. Vamos fazer um mapa mental. Vamos fazer um mapa mental aqui de juros simples. Versus juro composto. Bom, juros simples, nós vimos que é o mesmo juro por todo o período. O mesmo juro por todo o período. Ficou parecendo que está sem acento, né? Mas não. Por todo... Nossa, ficou horrível. Por todo o... Ficou pior. Nossa, mas minha letra hoje está uma bosta. Já é ruim. Hoje está pior. Mesmo juro por todo o período. E aqui seria juro sobre juro. Lembre-se que isso aqui é a mesma coisa que aumento simples. O juro simples. Aumento simples.
E esse aqui já é aumentos sucessivos. Aumentos sucessivos. Infelizmente, cara, eu já tentei. Bom, já tentei deixar de ser perfeccionista, mas sou muito enjoado com esses trem. Aí nós vimos que o juro simples é J-CIT. E o juro composto, nós vimos que é montante, por aqui mesmo. Montante é igual capital vezes 1 mais I elevado a T. E lembre-se que montante é o monte de grana, ou seja, é o capital adicionado com juros. Então, se eu quero saber aqui, no caso, só o juro composto, montante é capital adicionado com juros. Tá? E aí, se eu quero saber só os juros, eu faço o cálculo através da primeira fórmula, substituo aqui, faço a subtração. Você acha os juros compostos, normalmente. Uma frasezinha que eu tenho para lembrar isso aqui para lembrar essa aqui, ó, é mãe, compra um iogurte, seria o I, e o T seria tamarindo, só para ficar diferente, para não ser tangerina. Mãe, compra um iogurte de tamarindo. Mãe, compra um iogurte de tamarindo. Ah! Aí a mãe pega e responde: já comprei iogurte de tamarindo. Ruim, né? Mas te ajuda a lembrar, tá? Então aqui seria já comprei iogurte de tamarindo. J-City, João na cidade, tudo isso aí é a mesma coisa, tá? J-Cid, João, J-City, João na cidade, tudo mais. Professor, isso no parêntese seria o juro? Você fala ali, onde eu escrevi aumento simples e aumento composto? Aumentos sucessivos? É nessa parte do 1 mais I elevado a T. Não, isso não seria o juro composto, não. Não seria só isso, não. Esse 1 mais I elevado a T são os aumentos sucessivos. Lembra que a gente fez um negócio assim, ó, na aula anterior? Eu acho que foi da gasolina. Ah, não sei o que, uma gasolina pega e aumenta 2%. Então, deveria multiplicar por 1,02. Ah, aumenta 2% de novo. Então, eu deveria multiplicar por 1,02 de novo. Por quantas vezes isso acontecer? Esse resultado final não é somente o juro composto, é o montante. É o montante. É o valor inicial que era,
adicionado ao que foi aumentado. Então, aí sim seria o resultado do montante. Então, para saber apenas o juro composto, deixa eu pôr valores que acho que vai ficar mais fácil para você entender. Imagina que eu empresto para você R$150. R$150. Há uma taxa de 10% ao mês. E aí você fica com isso por 2 meses. Então, no final dos 2 meses, quanto que você tem que me pagar? Montante é capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então, montante seria o capital, que é o que você pegou emprestado, 150, vezes 1 mais a taxa é 10%, 0,1, elevado ao tempo, que seria 2 meses. Montante é 150 vezes 1,1 ao quadrado. 1,1 ao quadrado é 1,21. Então, o montante vai ser 150 vezes 1,21. 181,50. É o que você vai ter me pago no final. Agora, responde para mim. Qual foi o juro composto? Qual foi o juro aqui? O que você acha que a gente tinha que fazer para encontrar o juro? Vai subtrair do capital. Exatamente. Ó. Por quê? Porque montante é capital mais os juros. Se eu te emprestei 150 e você me pagou 181,50, com certeza o que você ganhou de juro, o que eu ganhei de juro, na verdade, né, foi 31,50. Agora, faz a mesma coisa, só que para juros simples. JCIT. Então, o juros simples vai ser 150 vezes a taxa, que é 10%, vezes 2 meses. Ou seja, dá R$30. Isso aqui dá 30. Ah, então quer dizer que você vai me pagar 30? Não, R$30 é o que eu ganhei de juro. Olha a diferença. Juro composto eu ganhei 1,50 a mais do que o juro simples. Então, no final das contas, nesse caso aqui, o que você teria me pago? Você teria me pago os 150 que você pegou emprestado, mais os R$30. Então, você teria me pago R$180. Então, essa é a diferença entre juro simples e juro composto. Aí, no caso, nunca vai ter a taxa em porcentagem, né? Sempre vai ser dinheiro. Para transformar, teria que fazer a divisão. Acho que eu não entendi, não, Karen. Tipo assim, você soube que os juros foi R$30 a mais, mas eu quero saber em porcentagem. Aí eu teria que fazer a regra de 3 ou aquelas outras contas que você explicou, né? Não, mas não precisa, é 20%. Por que é 20%? Você pagou 10% em um mês. 10% em um mês, mais 10% no outro mês, 20%. Nesse caso do juro simples, isso é válido. Aqui não. Aqui não. Mas qual foi a taxa? 21%. Aqui os meus juros, se você quer. Acho que eu entendi sua pergunta. Você está perguntando o seguinte: no juro simples, esses R$30 é que porcentagem de 150, né? De 150, que era o que eu emprestei no início. É isso aqui, sua pergunta, não foi? Isso. Isso, é 20%. Por que é 20%? Porque a minha taxa é 10% e como é juro simples, eu posso multiplicar por 2, porque foi o tempo que ficou, 20%. Por que eu posso multiplicar por 2? Porque é o mesmo juro por todo o período. Agora aqui não, no juro simples não. No juro composto não. 31,50 é que porcentagem de R$150? Isso é 21%. Por que é 21%? Porque eu aumentei 10% em um mês, então multiplicaria por 1,1. É aquele exercício, aquela ideia que a gente já tomou na aula anterior. Se eu aumento 10% de novo, eu multiplico por 1,1. De novo. 1,1 vezes 1,1, 1,21.
1,21 é 121%. O que passou de 100%? 21%. Então, se você fizer a regra de 3, você vai encontrar que isso aqui é 21%. Então, no juro simples, eu ganhei 20% de juro e no juro composto eu ganhei 21% de juro. Respondendo a sua pergunta, seria isso. Uhum. Não, deixa eu voltar aqui tudo. Pronto. Beleza. Deixa eu voltar aqui, tentar lembrar o raciocínio que eu estava fazendo. Fiz a fórmula de juro composto, fiz a fórmula de juros simples. E em juro composto, pessoal, eu tenho algumas ideias, tá? Algumas dicas aqui para vocês. Homenagem ao meu querido amigo Paulinho. Pega o bizu. Bizu 1. Qual que vai ser o bizu 1? Esse bizu 1 é para exercícios... Juros simples é só isso, pessoal. Por isso que quase nem cai juros simples. Na verdade, não existe juros simples em lugar nenhum. Então, juro composto que pega, tá? Então, o bizu 1 é para quando você vai fazer uma antecipação. É uma fórmula, tá? É mais ou menos assim, ó. Imagine a seguinte... Agora eu vou te mostrar através de exercícios, tá? Eu preciso que vocês vão conversando comigo. Eu vou deixar o bate-papo aqui aberto. Ou pode abrir o áudio também, igual as meninas fizeram, para ficar mais fácil para a gente entender, tá? E ganhar tempo. É mais ou menos assim, ó. Suponha que eu financiei um carro, tá? Eu financiei um carro em 60 prestações de R$ 900. Aí, quando eu cheguei na 30ª prestação, eu resolvi quitar a dívida. Ou seja, eu ainda teria 30 parcelas para pagar pela frente, né? Ou seja, 30 vezes 900. 30 parcelas de R$ 900. Isso daria R$ 27.000. Você acha que se eu vou pagar 30 parcelas antecipadas, você acha que eu vou ter que pagar R$ 27.000? Não, claro que não. Eu vou ter que tirar os juros que foi cobrado. Por quê? Porque eu estou pagando antecipado. Então, eu tenho que fazer essa antecipação de juros. Então, se eu fosse pagar as 30 parcelas que eu ainda teria que pagar por 30 meses adiantado, eu tenho que tirar os juros que foi cobrado em cima delas. E como que eu faço essa antecipação? Simples. Simples. É só você pegar a fórmula do juro composto e passar e isolar o capital. Ou seja, isso que está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Ó, eu vou pegar a fórmula de juro composto e vou passar o 1 mais i dividindo. Que vai ficar montante dividido por 1 mais i elevado ao tempo. Esse montante, por exemplo,
O montante seria aqueles 27 mil. Os 27 mil que eu deveria pagar hoje, valor presente, o capital, quanto que eu deveria pagar retirando esses juros? Seria mais ou menos essa a ideia. E o bizu 2 é uma formulazinha para depósitos periódicos. Depósitos periódicos. É mais ou menos assim, ó. Eu montei uma poupança para Karen. Todo mês eu deposito R$ 100 na poupança dela. Todo mês. Todo mês eu deposito R$ 100 na poupança dela. Se o rendimento da poupança dela é de 0,3%, qual o dinheiro que eu vou ter no final de... Eu comecei isso quando ela tinha 10 anos. Hoje ela vai fazer, daqui a um tempo ela faz 18. Aí ela faz o que ela quiser com o dinheiro. Então, quanto que ela vai ter de dinheiro depois de 8 anos? Entende? Eu não posso fazer 8 anos, vai dar mais ou menos não, vai dar exatamente 96 meses, que é 8 vezes 12, né? Eu não posso fazer 100 vezes 96, 9.600, aí eu pego e aumento 3%. Não, não é isso. Porque isso é juro composto. Eu estou depositando R$ 100 todo mês. É mais ou menos assim, ó. No primeiro mês, ela tem R$ 100. Para ficar mais fácil aqui a conta, eu vou pôr 10%, tá? Só para ficar mais simples para a gente. No segundo mês, esses R$ 100 virou R$ 110, que é 100% mais 10%. Aí eu vou lá e deposito mais R$ 100. Ou seja, agora ela está com R$ 210. No terceiro mês, esses R$ 210 virou R$ 231. Por quê? É R$ 210 mais 10%. Só que eu vou lá e deposito mais R$ 100. Então, no terceiro mês, ela tem R$ 331. Entendeu a ideia do depósito periódico? Tem exercício que fala isso, tem exercício que fala assim, um cara, todo ano, no dia 1º de janeiro, ele deposita R$ 1.000. Todo ano, no dia 1º de janeiro, ele deposita R$ 1.000. Quanto ele vai ter no final de 30 anos? São depósitos periódicos. Toda vez que você vê isso, você vai tentar lembrar de soma de PG. Aquela formulazinha de soma de PG que eu passei para vocês num passado não tão distante. Vou colocar, deixa eu pensar o jeito que eu posso escrever para economizar espaço aqui. Vou pôr assim, ó. Soma de PG. A soma de PG é, não sei se vocês lembram, né, mas é A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Não se preocupe. De hoje, se der tempo aqui hoje ainda, na terça-feira eu vou mostrar muita coisa disso aqui para vocês, tá? Quando a gente faz depósitos periódicos, a nossa razão, ela fica sendo 1 mais I. Quando a gente faz depósitos periódicos,
a nossa razão, ela fica sendo 1, que é o 100%, mais a taxa que está rendendo. 1 mais I. Com isso, substituindo lá, no lugar da razão aqui, ó, você coloca 1 mais I. No lugar da razão aqui, você coloca 1 mais I. A gente chega nessa fórmula aqui, ó. Montante igual capital. O espaço aqui não deu, velho. Bastica. Vezes 1 mais I. Fazer assim, ó. Porque, você sabe, coisa de Pedro Ítalo, tá? Mas aqui a nossa razão, ela vai ser 1 mais I. Então, a gente chega em montante é igual capital vezes, no lugar da razão, vou colocar 1 mais I, hein? 1 mais I elevado a N. Menos 1 sobre... Quando você faz 1 mais I menos 1, só sobra I. Pronto, é isso o nosso mapa mental. Só está faltando uma coisa. Uma coisinha só que está faltando. O que significa cada letra? Só está faltando isso. Tá? Então, vamos lá. Tá? O que significa cada letrinha, né? É o mesmo para as duas coisas, tá? É o mesmo para as duas coisas. O nosso M. Opa, esqueci de selecionar aqui. O nosso M é o montante. O nosso C é o capital. O nosso I é a taxa. E o nosso T é o tempo. Bom, eu vou fazer o seguinte. Tira o seu print aí. Tira o seu printzinho aí. Eu vou colocar aqui para vocês os exercícios modelo ali. Sim, a letra, Karen, não interfere, tá? A letra não interfere. Pode ser qualquer letra que você quiser. Pedro, Oi, João. lá na fórmula de depósitos periódicos, o I mais um está elevado ao quê? Ao N, né? Eu coloquei ali, vou colocar tempo. É para ser T, tá? É para ser T ali. Eu esqueci de trocar, porque eu coloquei N aqui. Então, aqui é para ser um T. O J é os juros. Gel.
J é os juros. Pessoal, estou olhando aqui nos participantes aqui, tem alguns alunos aqui que não está com o nome. Tem uma pessoa que está classificada como 1 ponto. Deixa eu ver quem mais que... Só. Já pedi para a pessoa que está classificada como 1 ponto se identificar. Tem 10 segundos, senão eu vou remover da sala de aula. O ponto é você também, Giovana? Ah, beleza, então. Tranquilo. Beleza. É porque a gente tem que tomar cuidado, né? Não sei o que pode estar acontecendo. Aí na próxima, já você identifica o nome também lá, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, pessoal. Não, de boa, tranquilo, não tem problema conectar 2 contas não, tá? Não tem nenhum problema. Eu vou colocar aqui para vocês alguns exercícios que eu vou querer para próxima aula, tá? São exercícios que vai refletir essa ideia para a gente. De juro simples e de juro composto. Deixa eu... Cadê eles aqui? E na próxima aula a gente discute eles. Ô, Pedrito, Pode falar, Lívia. a única coisa que eu não consegui compreender foi na antecipação. Porque se todas as parcelas são de mesmo valor, por que um juros estaria incluído aí? Porque esse juro, ele é calculado no começo. Por exemplo, eu vou financiar um carro. Esse carro, ele é 30 mil reais. Aí eu vou pegar a mesma situação, tá? Vou escrever aqui. Aqui, ó. O carro é 30 mil reais, então seria o meu capital. É claro que as contas vai mais além do que eu vou fazer com vocês. Aí, eu fiz uma taxa aqui de... Vou pôr 10% só para ficar mais fácil. Mas não é isso tudo, não. Aí, no final, eu vou pagar isso em 60 meses. E cada parcela vai ser de 900 reais. Então, eu paguei 30 parcelas de 900 reais. Eu tinha que pagar a 31ª de 900, a 32ª de 900, até chegar na 60ª, que também vai ser 900. Só que quando chegou aqui, eu resolvi quitar tudo. Ou seja, eu ainda teria 30 meses pela frente. Isso aqui a gente chama na matemática de valor futuro, que é o montante. E esse aqui é o valor presente, que é o capital. Se eu deveria pagar 900 reais, daqui a um mês eu tenho que tirar esse juro de 10% que está escondido aqui dentro. Então, o que eu deveria fazer? Eu deveria pegar, vou usar a fórmula. Montante é capital vezes 1 mais I elevado a tempo. O que eu deveria pagar? 900 reais. Só que isso tem um acréscimo de 10% por um mês. Então, o que eu deveria pagar? 900 dividido por 1,1 elevado a 1. Quando você faz 900 dividido por 1,1, dá aproximadamente R$ 818,18. Por isso que, se algo que eu deveria pagar daqui a um mês, 900 reais, se eu pagar hoje, eu não tenho que pagar os mesmos 900 reais. Eu tenho que fazer uma antecipação. É o que a gente chama de amortização de juros. Então, eu deveria pagar
R$ 818,18. Por isso que quando a gente financia uma casa, por exemplo, que são em mais ou menos 20 anos, 20 anos vai dar 240 meses. Qual que é a ideia? A ideia é que você pague a primeira parcela e a última junto. Por quê? Porque essa última parcela, que seria lá R$ 900, imagina você antecipando ela aqui 30 meses. Imagina você pegando essa parcela de R$ 900 e antecipando ela 30 meses. Ó, pra você ver que doido. R$ 900 dividido por 1,1 elevado a 30. Se fosse assim, eu iria pagar R$ 51 nessa parcela de R$ 900. Ela iria ser R$ 51 apenas, por eu estar antecipando 30 meses. É claro que não é bem desse jeito, porque o juro é meio que cobrado mensal. Mas é mais ou menos essa ideia que você tem que entender, de antecipação, de amortização. Eu tenho que tirar os juros que está embutido. Claro. Ok, compreendi. Compreendeu? Então, beleza. Então, pessoal, depois eu mando para vocês lá no e-mail, peço para o Célio mandar, tá? Porque vai acabar a nossa aula. Beijo para quem de beijo, abraço para quem de abraço. Tchau, obrigado, gente.